A tomarem seus assentos para iniciarmos a caravana, nosso encontro da Caravana Nacional de Cooperação Judiciária. Eu sou presidente da revista Justiça e Cidadania, 25 anos a todos os magistrados do país, tem como presidente do seu conselho editorial o ministro Luiz Felipe Salomão. Dentre tantos projetos que desenvolvemos ao longo dos últimos 25 anos, esse agora muito nos honra, que é a apresentação da Caravana Nacional da Cooperação Judiciária, que conta com não só o apoio, mas também com a mente brilhante do ministro Mauro Campbell Marques, corregedor nacional de justiça, idealizador desse projeto, e também do ministro Benedito Gonçalves, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento. Do ano, já visitamos os tribunais de justiça dos estados do Pará, Pernambuco, Paraná, Alagoas, Goiás e da Paraíba. Além de magistrados e servidores, o público-alvo do nosso projeto, acreditamos que todos devam aprender que a litigância abusiva, temática central dessa proposta, compromete o bom funcionamento da justiça e, sobretudo, prejudica a sociedade. Brasil com esse debate, que conta sempre com o inestimável apoio dos tribunais de justiça. Dessa forma, saúdo e agradeço o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal do Estado do Espírito Santo, desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, nosso anfitrião. Em nome dele, cumprimento todos os magistrados e equipe de servidores dessa casa. Eu gostaria de saudar os componentes, da mesa, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Samuel, ministro Mauro Campbell Marques, a conselheira do Conselho Nacional de Justiça, Daniela Madeira, e a doutora Ana Cláudia Rodrigues, integrante do Centro de Inteligência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. E já passo a palavra para a abertura do nosso encontro ao ministro Mauro Campbell Marques. A todos e a todas, quero saudar então o eminente presidente do Tribunal de Justiça Capixaba, embaixador Samuel Meira Brasil Júnior, saudar a eminente conselheira Daniela Madeira, que é juíza federal daqui da 2ª Região e que representa o Superior Tribunal de Justiça também no Conselho Nacional de Justiça, saudar Sua Excelência a doutora juíza de Direito Ana Cláudia Rodrigues de Faria, que integra o Centro de Inteligência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o meu amigo Tiago Salles, as senhoras juízas, senhores juízes, servidores, servidoras, desembargadores aqui presentes, professores e professoras. Este projeto, ele foi por nós encampado, Belo Samuel, com a princípio a intenção de fazer com que a magistratura nacional, de plano, pudesse ter instrumentos que possibilitem que ela tenha, logo que estiver diante de uma demanda sem lastro dessa natureza, é dizer, sempre que ele observar o juiz que está havendo um mau uso do Poder Judiciário, é este o foco desta caravana, ele possa detectar isso, afastar isto e esperar sempre que a augusta ordem dos advogados do Brasil também adote providências para que o sistema de justiça não seja utilizado indevidamente e, por via de consequência, para ações que necessariamente esse sistema de justiça poderia ser utilizado, nós deixaremos com que os acervos se aumentem cada vez mais e a produção judiciária tenha uma qualidade mais baixa do que aquilo que a sociedade merece. De forma que, em rápidas palavras, eu quero agradecer ao Instituto de Cidadania por essa iniciativa, essa parceria com o Conselho Nacional de Justiça, a Corregedoria Nacional e a Escola Nacional de Magistratura, hoje sob a batuta
do ministro Benedito Gonçalves, meu colega de STJ, e desejar a todos e a todas que consigam aurir conhecimentos cada vez melhores para que nós tenhamos como evitar que o Judiciário Nacional seja utilizado indevidamente. Muito obrigado. Apenas renovar os cumprimentos ao Conselho Nacional de Justiça e fazer também uma rápida e muito breve referência. Então, eu já inicio saudando novamente o ministro Mauro Campbell Marx, uma grande referência no STJ e uma grande referência também no Conselho Nacional de Justiça, em razão de suas ações, que são sempre precisas, técnicas e, acima de tudo, norteando a magistratura. Então, ministro Mauro, receba essa saudação com bastante humildade, mas com absoluta admiração. Aproveito também para cumprimentar a conselheira Daniela Madeira. Conselheira, seja muito bem-vinda ao Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça está à disposição de Vossa Excelência. Espero que goste bastante do tribunal e que nos ajude a encontrar o caminho adequado, o caminho correto, dentro dos parâmetros do CNJ. Cumprimento também a doutora Ana Cláudia Rodrigues, juíza daqui do Estado, mas que faz parte do Centro de Inteligência e que está desenvolvendo um trabalho exemplar na vice-presidência e no Centro de Inteligência do Tribunal de Justiça. Mas eu aproveito para fazer um cumprimento todo especial ao doutor Tiago Salles, que é o presidente do Instituto Justiça e Cidadania, que não só prosseguiu com uma tradição que era muito sólida, mas estendeu o alcance do Instituto Justiça e Cidadania a um patamar que já é orgulho para todo cidadão brasileiro. Então, doutor Tiago, fica esse cumprimento. E agradecer principalmente ao ministro Mauro e também ao doutor Tiago, também à doutora Daniela, é, pela oportunidade de trazer para o Poder Judiciário do Espírito Santo a Caravana Nacional de Cooperação Judiciária, para que nós possamos lidar e tratar com a litigância predatória. É um tema que é muito caro e que vai cada vez mais apenas aprimorar o serviço judiciário. Então, apenas uma palavra de saudação, um cumprimento todo especial e de agradecimento pelo privilégio de ter trazido a Caravana Nacional de Cooperação Judiciária para o Poder Judiciário do Espírito Santo. Muito obrigado. Eu pedi a palavra novamente aqui ao Tiago para fazer uma saudação também à doutora Érica Neves, que permaneceu conosco, que representa a Augusta Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Espírito Santo. Um prazer e uma honra tê-la aqui, sobretudo num evento dessa natureza, em que há que haver sempre uma participação muito preponderante da Ordem dos Advogados do Brasil nesse tema, e saudar também o embargador Macário Júdice Neto aqui presente. Muita uma honra tê-lo aqui, e é um prestígio a mais para não só para a inspeção, a abertura da inspeção, mas para a caravana que ora se inicia. Eu vou pedir licença, disse ao Tiago, conselheira Daniela, para me retirar em seguida a abertura, para acompanhar o serviço da inspeção. Tá bem? Agradeço a todos. Muito obrigado. Mauro Campbell. É, da Escola Superior da Advocacia, doutor Tiago Ferreira Siqueira. Jurídico.
do Sindicato dos Estabelecimentos de Serviço de Saúde do Estado do Espírito Santo, doutor Gustavo Miguel Costa, a diretora de Governança, Compliance e Estratégia da Conexis Brasil, doutora Daniele Crema, e a advogada especialista em fraudes, doutora Viviane Ferreira. Bate, eu vou passar a palavra à conselheira do CNJ, doutora Daniela Madeira, que é graduada em Direito pela Universidade Santa Úrsula do Rio de Janeiro, mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e doutora em Direito pela Universidade Complutense de Madrid. Juíza federal do TRF da Segunda Região, também é presidente da Comissão Permanente de Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 2030 e integrante do Grupo Decisório do Centro de Inteligência do Poder Judiciário e do Comitê Gestor Nacional da Inovação do Poder Judiciário, além de uma das coordenadoras da Caravana Nacional do Poder Judiciário, responsável pela supervisão e edição da cartilha de boas práticas desenvolvidas para o nosso projeto. E também gostaria de cumprimentar a nossa audiência, né, que nos assiste pelo canal do YouTube da revista e também pelo canal do Tribunal de Justiça. Doutora Daniela, por favor. Eu não sei se vocês vão conseguir ver daqui. Primeiro, eu queria agradecer ao presidente do tribunal, né, que nos acolheu, o presidente Samuel, que tanto nos acolheu aqui no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Queria também agradecer ao doutor Tiago e à doutora Érica, presidente do Instituto e Cidadania, e a doutora Érica, vice-presidente, pela caravana, pelo apoio que é dado durante as caravanas que nós passamos em alguns estados, junto com o ministro corregedor. Queria também cumprimentar a doutora Érica, da OAB, doutor Tiago, da OAB, doutora Ana Paula, também aqui do Ana Cláudia, do Centro de Inteligência do Poder Judiciário, e em nome dela, cumprimentar todos aqui presentes, doutora Viviane, todos os presentes, e todos que estão aqui nos assistindo. Eu venho falar de um tema que é demanda abusiva. E durante um tempo, queria também cumprimentar o doutor Carlos, que veio aqui pela AMB, doutor Fernando Matos, que eu não estou vendo aqui, mas ele também veio pela sessão judiciária aqui do TRF da Segunda Região, sessão judiciária do Espírito Santo. A minha fala aqui vai ser sobre demanda abusiva, esse tema que nós começamos a falar com mais intensidade no final do ano passado, a partir da recomendação editada pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, o meu objetivo aqui é ser direta e explicar o porquê da recomendação, que, na verdade, como o ministro Mauro ele vem aqui fazer a inspeção, a gente quer dar informação, instrumentos para que o juiz, lá na ponta, inclusive os desembargadores, também possam utilizar essas ferramentas que estão à disposição do Poder Judiciário. Ali eu trago uma informação importante, que a gente tem a ideia, a sociedade tem a ideia que o Poder Judiciário é um poder, é uma morosidade dentro do Poder Judiciário. Mas os dados da Justiça em Números dizem o contrário, que no último censo, no último Justiça em Número de 2023, você verifica ali que há um aumento de 6% de produtividade dos juízes. E há um aumento da demanda dentro do Poder Judiciário. Ou seja, há um paradoxo. Há uma sensação da sociedade que há uma morosidade do processo, mas os dados dizem o contrário, que não, que, na verdade, o juiz ele é produtivo e, ainda assim, há uma demanda muito grande entrando dentro do Poder Judiciário. A gente tem um ativo muito grande entrando dentro do Poder Judiciário. Nós temos mais números de casos julgados por magistrados, tem crescido a cada ano.
isso, né? A gente tem uma confiança dentro do Poder Judiciário. Isso reflete uma confiança. As pessoas acreditam que o Poder Judiciário, para mim, é um reflexo. Se a gente produz e se há mais processos entrando, há uma confiança dentro do Poder Judiciário. Mas por que é essa confiança do Poder Judiciário? Porque as conciliações extrajudiciais não são tão efetivas, porque ainda assim há uma interpretação jurisprudencial, não há um segmento de precedentes dentro do Poder Judiciário. Eu não sei qual é a causa, mas eu sei que a gente, dentro do Poder Judiciário, a gente começa a inovar para poder dar a prestação da melhor forma. E como é que a gente faz isso? A gente faz através de inovações. Tanto em inovação de comunicação, tive a oportunidade de viajar o Brasil inteiro e eu verifico que a preocupação de todos os tribunais é que o jurisdicionado entenda a decisão do juiz. Então, há uma linguagem simples na hora da explicação daquela sentença, daquela decisão. Há, dentro da Corregedoria Nacional de Justiça, uma preocupação com gestão de processos dentro de cada gabinete, dentro de cada unidade jurisdicional. Há, sim, a utilização de dados para que a gente possa verificar se há uma equalização do trabalho, da carga de trabalho de cada magistrado. Não faz sentido um magistrado trabalhar muito e o outro trabalhar pouco, e os dois sendo magistrados com a mesma competência, só porque um está numa região e outro está na outra, você tem uma distribuição menor ou uma distribuição maior. A gente também investe em inovações tecnológicas, automatizações para facilitar a vida do magistrado. Pode passar, por favor. E aqui eu queria focar em algumas inovações que eu acho que são importantes quando a gente fala em demandas de massa. Aqui eu nem cheguei ainda em demanda abusiva, tá? Eu só estou falando de demandas de massa, que são as demandas que realmente entram dentro do Poder Judiciário. A gente tem, para facilitar a vida dos juízes, os núcleos 4.0, que são julgados por juízes com especialidade. Por quê? Quanto mais especialista naquela matéria, melhor o juiz vai julgar aquela matéria. Mesmo porque, hoje em dia, nós temos escritórios de advocacia específicos em relação a cada matéria. Então, a gente precisa, assim, de núcleos 4.0, de empréstimo consignados, de benefício previdenciário, de pensão por morte. Isso agiliza, isso facilita a prestação jurisdicional. Nós temos sistemas de painéis que são apresentados em relação à produtividade, grandes litigantes dentro do Poder Judiciário. Nós temos o IRDR, que é uma ferramenta que também é muito importante, paralelamente com os recursos repetitivos e a repercussão geral. Recentemente, nós tivemos o IRDR do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que já foi afetado pelo STJ em relação à utilização da plataforma consumidor.gov, se teria interesse de agir ou não para entrar dentro do judiciário se não tivesse passado por essa plataforma. Então, o IDR, ele vem ali, né? O IDR de Minas falou que não, você tem que passar primeiro pela plataforma consumidor.gov antes de entrar no Poder Judiciário. Isso vai ser decidido pelo STJ. E aqui o que me interessa são os centros de inteligência. A gente tem dentro de todos os tribunais, cada tribunal ele tem uma organização diferente, mas a maioria tem, todos têm os centros de inteligência, alguns têm também os núcleos de gerenciamento de precedentes e alguns têm os NUPEMEX, Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação. Mas essa estrutura desses três órgãos, a maioria dos tribunais tem, principalmente dos centros de inteligência. Pode passar, por favor. E aí, aqui o que me interessa são os centros de inteligência, porque foi a pauta que eu assumi assim que eu entrei no Conselho Nacional de Justiça, foi os centros de inteligência do Poder Judiciário. E eu digo que o Centro de Inteligência do Poder Judiciário ele é um tripé. Ele analisa gerenciamento de precedentes, né? Análise de precedentes, monitoramento de demanda e prevenção de conflito. Então, é esse tripé que os centros de inteligência eles vão atuar. Eles foram criados pela Resolução 349 de 2020, então, todo mundo do Poder Judiciário, todos os tribunais, tanto de justiça federal e trabalhistas, possuem centros de inteligência e trabalhando ativamente. Pode passar, por favor. E aí, assim que eu entrei no Conselho Nacional de Justiça, em fevereiro do ano passado, como eu assumi o Centro de Inteligência, eu fiz uma pesquisa a nível nacional para verificar. Centros de inteligência, o que vocês têm trabalhado durante esse tempo, né? Até para
o Conselho Nacional de Justiça se posicionar em relação à atuação a ser feita naquele prazo de 2 anos, que é o estabelecido pelo mandato. E a gente teve 68 respondentes, 60 respondentes entre os segmentos estadual, federal e trabalhista. E o que mais me impressionou aqui? Uma pergunta foi, a maioria trabalha com notas técnicas. Notas técnicas são aquelas recomendações para os juízes a respeito de um determinado caso. Segundo, eles fazem também um trabalho interinstitucional. Quando eles verificam que tem uma demanda de massa, eles chamam todos os atores da justiça, AGU, OAB, Ministério Público, Defensoria, todos os envolvidos que estão ali para eles compreenderem o porquê do surgimento daquela demanda. E, para minha incrível surpresa, eu verifiquei que 70% já tinham emitido notas técnicas de demanda predatória. Então, acendeu um alerta, porque era algo que já estava sendo trabalhado na base, todo mundo já estava falando de demanda predatória, e lá em cima ninguém podia falar, a gente não falava de demanda predatória. E aí aqui pode passar, por favor. E aí aqui um parênteses. Quando a gente começou a trabalhar a questão das demandas abusivas, o primeiro ponto que a gente fez foi pegar todas essas notas técnicas existentes no Brasil. A gente verificou que todas elas tinham recomendações, às vezes idênticas ou muito parecidas. Então, na recomendação do ano passado, na verdade, ninguém tirou nenhuma recomendação da cachola. A recomendação, dentro dos anexos, foi tirada do que já tinha dentro de cada nota técnica expedida por um centro de inteligência. Então, se vocês pegarem o Centro de Inteligência Trabalhista, tinha uma recomendação, em algum ponto ali tinha alguma recomendação. O trabalho do Conselho Nacional de Justiça foi pegar todas essas notas técnicas e verificar e dividir em 3 anexos, que eu vou explicar mais um pouquinho. Mas eu queria só fazer um breve histórico de como que começou essa questão de demanda predatória. A recomendação 127 de 2022, ela foi a primeira recomendação que foi editada em relação ao tema, e ali se falava em demanda predatória, especificamente. E por que se falava em demanda predatória especificamente? Porque naquela época se tratava das ADIs, 6792 e 7055, que era a observância da liberdade de imprensa em relação ao assédio judicial dos jornalistas. Foi o caso famoso da Elvira Lobato, em que ela teve várias ações judiciais, porque ela fazia uma reportagem investigativa e ela lançou essa reportagem, então vários fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus entraram com ações de indenização no Brasil inteiro. O que o Supremo fez? Falou assim, olha, isso é cerceamento de defesa, porque ela não podia contratar vários advogados em vários estados do Brasil e ela não tinha como se defender, porque se marcava audiência no Brasil inteiro. Então, ele falou o seguinte, olha, é legítima a ação? É, está certo. Tá, mas ela precisa se defender. Vamos pegar um juízo e vai ser analisado nesse único juízo. Enfim, esse foi o caso, e dali veio a expressão demanda predatória, que era uma expressão já utilizada na época do chain litigation, já era utilizada na questão administrativa. Eu mesmo fui juíza de propriedade intelectual na capital do Rio de Janeiro, já peguei várias ações de nulidade de patentes, onde uma empresa quer retirar a outra do mercado para poder ter a hegemonia no mercado. Então, era predatório nesse sentido. Então, não foi nada que tiraram da cartola. Pode passar, por favor. São 159 do ano passado, que eu acho que é o mais importante, que, na verdade, o que seria uma demanda abusiva? Então, primeiro, partiu-se do pressuposto que não vamos falar em demanda predatória, que realmente demanda predatória ela é específica. Vamos falar em demandas abusivas, porque as demandas abusivas elas são muito maiores. Tanto que ali é caracterizados alguns tipos de demandas abusivas. Aí a gente tem ali, especificado 11 demandas. O ministro Mauro, quando ele falou ali, ele falou demandas sem lastro probatório, mas a gente tem as demandas fraudulentas, as procrastinatórias, né? Você vai entrando com ação judicial, então vai procrastinando petições iniciais em sua defesa, sabendo que você vai perder. E ali são 11 tipos de demandas abusivas que estão elencados na recomendação 159. Mas o que é demanda abusiva? É a utilização do Poder Judiciário com o desvio de finalidade. Pode ser um desvio social, pode ser um desvio econômico,
pode ser um desvio financeiro. Aí lá vem escrito: recomendar aos tribunais e juízes que adotam medidas para identificar, tratar e, sobretudo, prevenir a litigância abusiva, entendida como o desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política, econômica, do direito ao acesso do Poder Judiciário. Porque é muito fácil quando você está no interior, onde o número de distribuição sai de 10 para 200. Mas na capital, essas ações elas se diluem e o juiz ele não consegue perceber. Então, o que foi feito? A recomendação, ponto 1, ela pegou todas as recomendações que já existiam dentro do tribunal, do Poder Judiciário como um todo. Ponto 2, a recomendação, ela reconhece que esse tipo de demanda abusiva ela é difícil de ser identificada. E ela reconhece também que ela pode ser modificada ao longo do tempo. Por isso que é uma recomendação. E o que foi colocado dentro dessa recomendação? 3 anexos. Pode passar, por favor. O primeiro anexo elenca várias atitudes, condutas potencialmente abusivas. O que é uma conduta potencialmente abusiva? Pedido de dispensa de audiência preliminar em conciliação, você marca a audiência e pede, olha, logo na inicial você fala, dispensa a audiência. Isso pode ser uma conduta potencialmente abusiva, não quer dizer que seja uma conduta abusiva. Submissão de documentos com dados incorretos, a parte entra com uma ação sem nenhum documento. Isso é uma conduta potencialmente abusiva. Eu vou dar exemplos. Pode passar para o próximo, por favor. Pode passar, por favor. Diz o seguinte, olha, você verificou essa doença? Vamos dar um remédio. Qual seria o remédio? Ah, juiz, você pode mandar a parte intimar para verificar se aqueles documentos estão corretos ou não. Ah, juiz, você pode mandar intimar para que a parte compareça em audiência para a gente verificar se realmente aquele pedido foi feito ou não. Eu gosto de dar... Isso nada mais é, a meu ver, o exercício geral do poder de cautela. Mas o que acontecia antes da recomendação? Vários juízes que faziam isso eram representados, tanto na corregedoria quanto no CNJ. Então, a gente sentiu a necessidade de dar um respaldo para que o juiz, de uma forma responsiva, saiba analisar o caso concreto e verifique se realmente aquela conduta potencialmente abusiva, ela se concretiza como uma conduta abusiva. Pode passar. E eu gosto de dar 2 exemplos. O primeiro exemplo que é recente em relação aos descontos dos associados do benefício previdenciário, que tem grande acordo agora na AGU. Estou dando esse exemplo, que é um exemplo da Justiça Federal, para vocês verificarem que existe demanda abusiva em todos os ramos. Dentro desse, foi emitida uma nota técnica que eles verificaram, os centros de inteligência começaram a monitorar todas as demandas que tinham lá assunto, desconto previdenciário. Então, eles verificaram que teve um boom no ano de 2022 e 2023, 2024, que subiu esse número. Então, eles começaram a monitorar. Quando eles começaram a monitorar, eles fizeram o seguinte, isso foi na Seção Judiciária do Rio Grande do Norte. Eles fizeram o seguinte, eles viraram para o juiz e falaram assim, vamos fazer um fluxo. Então, as iniciais elas estavam surgindo genericamente. Olha, foi descontado meu benefício previdenciário, eu quero a restituição e dano moral. Tudo genérico. Petição genérica, imagino, no afã de entrar dentro do judiciário. O que o juiz fez? Analisando um fluxo. Parte, emenda inicial, junte ali que realmente você sofreu desconto através do ISCRE, né, que é onde tem lá os descontos que tem no seu benefício previdenciário, e junte também que você requereu no meu INSS de que aquele benefício você quer o cancelamento. E, se possível, junte também procedimento administrativo, que quem atua na federal sabe que é algo mais difícil. Mas, enfim, e se possível? Aí, todo mundo emendou a inicial para juntar os seus documentos. Então, verificou, olha só, isso aqui não é uma demanda abusiva. Isso aqui é uma demanda real. É uma demanda que merece ser analisada dentro do Poder Judiciário. Aí iniciou-se o processo dentro do Poder Judiciário. Quando foi citar a parte ré, verificaram que a maioria das associações eram revés, as contestações eram genéricas, ou seja, tinha uma ilegalidade, sim,
dentro dessas ações no polo passivo. A maioria dessas ações foram julgadas procedentes. Então, esse é um exemplo que eu digo, eu gosto de dar ele como exemplo, porque ele começou com uma conduta potencialmente abusiva, só entrou dentro do eixo do Poder Judiciário, e quando se iniciou, verificou que a conduta abusiva, na verdade, estava no polo passivo e não no polo ativo. Mais um slide, por favor. O dos empréstimos consignados, os senhores devem ter consciência, porque foi aqui que depois veio do tema repetitivo do STJ, que foram os empréstimos consignados. E aqui é engraçado, porque de 2015 a 2021 foram ajuizadas no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul 64 mil ações que versavam sobre empréstimo consignado. 43% com o mesmo advogado. Então, aquilo já acendeu um alerta vermelho para o juiz. Quando o juiz verificou que as petições iniciais eram dotadas de narrativas hipotéticas, na qual se relatava que a parte autora não se recordava, o juiz chamava para fazer audiência, a parte autora não se recordava se tinha feito aquele empréstimo consignado. E questionados ainda postulavam também, às vezes, por vezes, a sua inexistência, né? A ação e a parte não se recordava. Nessas ações foi aqui, deu o pré-questionamento, pode passar, para o tema repetitivo que foi julgado no Superior Tribunal de Justiça. Pode passar, por favor. E, acertadamente, ele colocou, considerado indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir de modo fundamentado e com observância a razoabilidade do caso concreto. E aqui, porque a gente está no Espírito Santo, a gente pode estar no Rio de Janeiro, mas se a gente estiver lá no estado do nosso corregedor, no Amazonas, é muito difícil você mandar a parte autora comparecer em juízo, ele vai ter que demorar 3 ou 4 dias via Rio para poder chegar e fazer uma audiência de conciliação. Então, por isso que ela é tão difícil ser identificada por vezes, porque a gente precisa também que o juiz tenha uma razoabilidade, uma razoabilidade na hora de fazer essa emenda, na hora de consertar essa demanda abusiva. Pode passar. Então, o primeiro foi a recomendação. A recomendação, vieram esses 2 anexos, e o terceiro anexo, para mim, é o mais importante, que ele é voltado para o tribunal, ele dá vários indícios para que o tribunal auxilie aquele magistrado na hora de identificação dessa demanda abusiva. Ou seja, criação de painéis de monitoramento, monitoramento de concentração de grama de volumes de demandas, integração de bases de dados e sistema de controle processual. Isso é institucional, algo institucional que o tribunal ele precisa auxiliar os seus magistrados. Pode entrar. E aqui, para finalizar, como saiu a recomendação, o CNJ também tinha que fazer o seu dever de casa e não só indicar para que os tribunais auxiliem aos seus magistrados. Pode passar. E aí, desde o final do ano passado, a gente começou a tentar verificar quais são os grandes sistemas que existem dentro do Poder Judiciário. Existem vários, mas a gente pegou 3 que tinham grandes demandas, que é o sistema NIRI, que é o sistema do Berna, que é de Goiás, e o sistema Bastião, que é de Pernambuco. Juntamos esses 3 sistemas, os 3 tribunais de justiça se prontificaram em fornecer o código-fonte, né, deixar o código-fonte aberto, fazer que fosse uma plataforma única com várias funcionalidades. Mas a gente foi avançando e a gente verificou que são ferramentas que a gente precisa a nível nacional, porque às vezes uma demanda pode estar no estado do Espírito Santo e essa mesma demanda abusiva ela está no estado do Rio de Janeiro, às vezes, porque são limítrofes os estados, ou às vezes nem tanto, né? O advogado também ele vai lá para o norte, nordeste. Pode passar, por favor. Então, a partir daí, a gente está construindo dentro do Conselho Nacional de Justiça o sistema chamado Atalaia. O que é o Atalaia? É um monitoramento de demandas dentro do Poder Judiciário, onde foi feita uma oficina, porque eu também sou à frente do Laboratório de Inovação, e a gente verificou quais são as funcionalidades desses 3 sistemas que a gente pode utilizar a nível nacional e o que a expectativa tanto do juiz, quanto do jurisdicionado, quanto dos atores de justiça em relação a esse sistema. Pode passar. Que esse sistema vai ter. Esse sistema ele vai analisar as iniciais e as contestações por similaridade, 100%, 80%, 90% de similaridade entre as ações.
vai ter o hash, que a gente consegue verificar se os documentos são idênticos ou não, porque a gente verificou também que, na maioria das recomendações, verificou-se fraude no sentido do documento, né? Tirava o nome da parte e o documento era idêntico para várias outras ações, não só, ou por vezes a parte nem morava no juízo e se falsificava esses documentos. Então, a gente desenhou num tripé, que vai ser análise por similaridade, que vai ser análise pelos documentos que vão ser anexados ao processo, tanto na inicial quanto na contestação, e a gente vai fazer um monitoramento dessas demandas. Até que momento que o juiz manda emendar a inicial e é uma desistência? Até que ponto o juiz manda emendar a inicial, ninguém vem e é uma extinção? Então, a gente vai começar a fazer um monitoramento dessas demandas. Por quê? Porque o mais importante, gente, que a gente precisa ter são dados. E a gente precisa, com dados, trazer todos os atores para que eles trabalhem conjuntamente conosco, porque esse não é um problema do judiciário. É um problema, na verdade, de todos os atores da justiça, porque a partir do momento que o judiciário ele fica soberbado, o juiz deixa de analisar casos que realmente são concretos. Pode passar. Então, dentro dessa perspectiva que eu queria... e aqui foi o que a gente... Para onde estamos indo, né? O Atalaia, ele pretende ser um sistema visual e intuitivo, a gente pretende fazer com que a gente verifique as demandas de massas e, consequentemente, as demandas abusivas por estados. A gente consegue verificar também se essa demanda está migrando de um lugar para outro, a gente consegue verificar também, isso tudo está sendo trabalhado dentro do sistema, se há ações que são idênticas, tanto na Justiça Estadual quanto na Justiça Federal, porque, na maioria das vezes, é só tirar a união do polo passivo, entra-se na Justiça Estadual, então a gente consegue fazer esse monitoramento. Pode passar e terminei. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, a oitiva de todos, nesse ponto, que para mim é um ponto muito importante. Desde que eu entrei no Conselho Nacional de Justiça, o ministro Mauro Campbell encampou também, porque ele entende que é um sistema que ele vai auxiliar ao juiz, então todas as ferramentas que são possíveis para que o juiz analise de melhor forma qualquer que seja a sua decisão, o importante é que o juiz tenha ferramentas para ter uma melhor decisão possível, independentemente de que seja a decisão. O único ponto que eu gostaria de ressaltar, que não é o sistema que ele vai dizer se a demanda é abusiva ou não. Quem vai dizer é o juiz. Quem tem o poder da caneta, quem tem análise jurisdicional é o juiz. Ele que vai dizer, essa demanda é uma demanda, sim, analisada aqui judicialmente, abusiva. E aí esse sistema vai ser retroalimentado e com a participação de todos os atores, OAB, Ministério Público, Defensoria, para que todos conjuntamente possamos verificar o porquê que está acontecendo esse tipo de demanda e a gente poder atuar realmente na causa e não na consequência, porque o que está chegando aqui é a ponta do iceberg. Obrigada, gente, pela oitiva. Muito obrigado, conselheira. Convido agora a doutora juíza de Direito, Ana Cláudia Rodrigues de Farias, que é juíza, membro do Centro de Inteligência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, juiz auxiliar da Corregedoria Geral 5, mestre em Direito pela Universidade 9 de Julho, especialista em Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Civil, Penal e Processual Penal. Doutora Ana Cláudia, a senhora tem a palavra. Boa tarde a todos os presentes. Primeiramente, dou as boas-vindas à equipe da Corregedoria Nacional de Justiça, na pessoa do desembargador Sérgio Ricardo, que está ali sentadinho, presente. Eu cumprimento todas as autoridades aqui do nosso Tribunal de Justiça. Quero saudar de forma muito especial a conselheira Daniela Madeira, do Conselho Nacional de Justiça, o doutor Tiago Salles, diretor do Instituto Justiça e Cidadania. Quero estender a saudação aos componentes do painel, aos colegas magistrados aqui presentes, membros do Ministério Público, advocacia, não sei se a doutora Érica continua aí, mas eu vejo advogados aqui na plateia. Senhoras e senhores, primeiramente, eu preciso justificar a ausência, conselheira, do desembargador Nami Carlos de Souza Filho.
é o nosso vice-presidente, é o nosso coordenador do Centro de Inteligência do Poder Judiciário do Espírito Santo, e tanto o desembargador Nami quanto o seu assessor, também o juiz Paulo César de Carvalho, que também faz parte do Centro de Inteligência, eles estão em viagem oficial, participando do primeiro congresso STJ da segunda instância federal e estadual, a convite do ministro Herman Benjamin, e esse convite ele foi formulado em abril de 2025. Então, coube a mim a importante missão de representar o Centro de Inteligência do Poder Judiciário do Espírito Santo. Eu quero dizer que eu me sinto muito honrada em participar desta Caravana Nacional de Cooperação Judiciária, um belíssimo projeto idealizado pela revista Justiça e Cidadania, com apoio institucional do Conselho Nacional de Justiça. Falarei brevemente, até porque a conselheira Daniela já explicou detalhadamente o fenômeno da litigância abusiva, e também é uma missão muito difícil falar depois da conselheira. Eu até falei com ela aqui que é uma missão praticamente impossível. Então, a minha fala será no sentido de compartilhar a experiência capixaba no enfrentamento da litigância predatória. Pena para colocar os slides aí para mim. Mas, antes de começar, eu quero fazer questão de registrar uma menção também especial aos demais integrantes do Centro de Inteligência aqui do Poder Judiciário. Eu vejo aí a doutora Daniele, a juíza Daniele Marinho, também é integrante do Centro de Inteligência Capixaba, e também os dedicados servidores Renata, Ana Clara e Fábio Santana, e também quero fazer um cumprimento especial à servidora Débora, da vice-presidência. Pode passar para o slide 2, por favor, o próximo. É necessário reforçar, antes de qualquer coisa, que o Poder Judiciário, ao se colocar em debate, ao colocar o tema da litigância abusiva em debate e adotar medidas de enfrentamento a essa prática, não está dificultando o acesso à justiça e também não está restringindo garantias constitucionais historicamente consagradas. Muito pelo contrário, é preciso a gente ter em mente que o objetivo é assegurar que o direito de ação seja exercido de forma responsável, protegendo o cidadão de boa-fé que busca a justiça. Portanto, precisa ficar claro que combater a litigância abusiva é defender a dignidade da jurisdição, é preservar recursos públicos, é garantir maior celeridade processual, é fortalecer a confiança da sociedade no sistema judicial. Pode passar para o próximo. Então, o propósito desta caravana é sensibilizar e capacitar magistrados, assessores e servidores para reconhecer e evitar fraudes e litígios abusivos, especialmente em áreas que tocam diretamente a vida das pessoas, que é a saúde suplementar, o sistema financeiro e as telecomunicações. Pode passar para o próximo. Então, conselheira, atento a esse problema, em abril do ano passado, de 2024, o Centro de Inteligência aqui do Espírito Santo publicou uma nota técnica, de número 02/2024, reunindo boas práticas para o combate às demandas abusivas. Esse material foi elaborado para apoiar juízes e servidores, trazendo exemplos de condutas que podem indicar fraudes e também trazendo orientações práticas para que os magistrados possam enfrentá-las. Também eu quero salientar aqui que nós utilizamos como referência notas técnicas de outros tribunais, reforçando a importância da atuação em rede e mostrando como essa troca fortalece a justiça. Próximo. Também destacar aqui que o Poder Judiciário capixaba, sob a liderança do nosso presidente, o desembargador Samuel Meira Brasil, vem investindo pesado na modernização do nosso tribunal e na incorporação da inteligência artificial como ferramenta de gestão. E esse olhar inovador e comprometido do nosso presidente é fundamental para enfrentar a litigância abusiva.
E eu quero dizer aqui também que, como exemplo desse esforço, desse olhar inovador, o Judiciário Capixaba, por meio do nosso presidente, está na iminência de firmar um acordo de cooperação técnica com o Judiciário do Maranhão para trazer aqui ao Estado do Espírito Santo o robô NIRI. É uma ferramenta que ajuda a identificar e combater práticas abusivas. Essa tecnologia analisa automaticamente as petições iniciais, detecta irregularidades, como a falta de documentos obrigatórios, aponta indícios de demandas abusivas e ainda contribui para automatizar movimentações processuais, trazendo mais segurança e agilidade no trabalho. E hoje, então, a doutora Daniela nos brinda aqui com a informação sobre o sistema Atalaia, né, que é um sistema nacional que já vai nos ajudar no combate à litigância abusiva. Então, é mais um fator que vai contribuir conosco nesse tema. Pode passar para o próximo slide. Trago uma informação importante, né, que merece destaque também, que é a atuação da Corregedoria Geral de Justiça sob a gestão do nosso querido desembargador William Silva, que também vem fortalecendo de maneira significativa as ações de prevenção e enfrentamento da litigância abusiva por meio do NUMOPED, que é o Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas. Esse núcleo, do qual também tenho a honra de fazer parte, ao receber as comunicações sobre situações suspeitas verificadas no dia a dia, lá na ponta, pelos magistrados de primeiro grau, realiza uma análise cuidadosa desses dados, com o valioso apoio da Secretaria de Tecnologia da Informação do nosso tribunal, e quando são identificados indícios de litigância abusiva, emite uma orientação aos magistrados capixabas, no sentido de adotar medidas para combatê-las. Então, é preciso que fique claro que o Judiciário Capixaba permanece atento e comprometido com esse desafio, orientando seus magistrados a observarem não apenas as diretrizes reunidas na nota técnica 02 de 2024, emitido pelo nosso tribunal, mas também a recomendação 159 do Conselho Nacional de Justiça de outubro de 2024, bem como aplicarem a tese fixada em março de 2025 pelo STJ no julgamento do tema repetitivo 1198, que estabeleceu os parâmetros objetivos para o enfrentamento da litigância abusiva. Próximo. Então, já caminhando para o final da minha fala, eu deixo aí essa reflexão. Qual a justiça que desejamos construir? Uma justiça sobrecarregada por demandas abusivas, artificiais, fraudulentas, ou uma justiça acessível, moderna e comprometida em oferecer respostas rápidas e justas? Senhores, a resposta está em nossas mãos e depende do nosso compromisso coletivo com a cooperação e a inovação. E o compromisso não é apenas do judiciário, mas de todos os atores que integram o sistema de justiça. A Corregedoria Nacional de Justiça, ao promover essa caravana, nos dá um exemplo inspirador de como a união de esforços pode transformar a prestação jurisdicional. Esse encontro mostra que a caravana é verdadeiramente um espaço de diálogo e colaboração onde magistrados, advocacia, entidades de defesa do consumidor e representantes dos setores regulados caminham lado a lado em busca de soluções. Somente assim, unindo forças, poderemos reduzir litígios artificiais e fortalecer a confiança do cidadão em um judiciário mais próximo, humano e competente. E concluo renovando, em nome do desembargador Nami Carlos de Souza Filho, compromisso do Centro de Inteligência do Espírito Santo em somar forças nessa missão, com união, inovação e sensibilidade, seguiremos firmes na construção da justiça que a sociedade tanto merece e espera. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Ana Cláudia. Cedo agora a palavra ao diretor-geral da Escola Superior de Advocacia da OAB do Espírito Santo,
Dr. Tiago Ferreira Siqueira, que, além de advogado, é parecerista de São Paulo, pós-doutorado e mestrado pela Universidade Federal do Espírito Santo, onde atualmente também é professor dos cursos de graduação, mestrado e doutorado. Com a palavra, por favor. Bom, muitíssimo boa tarde a todos e a todas. Antes de mais nada, eu cumprimento as autoridades presentes na mesa, na pessoa da conselheira Daniela Madeira, pessoa do desembargador Sérgio Ricardo de Souza, em nome do qual eu cumprimento os demais magistrados presentes, e eu agradeço muitíssimo ao Justiça e Cidadania, na pessoa do Tiago Salles, pelo convite muito honroso que me foi formulado. Eu vou direto ao ponto. Vou tecer algumas considerações sobre o que me parece que seja a litigância abusiva, mas, sobretudo, o que não é litigância abusiva. Essa é uma preocupação muito grande da minha classe, dos advogados. Então, como falo aqui, talvez um pouco em nome dos advogados, gostaria de fazer algumas considerações a esse respeito. A gente parte aqui de uma premissa de que o Brasil tem uma questão a resolver, o Brasil tem um problema a resolver, que é um problema numérico. O Brasil, inegavelmente, tem um problema de excesso de demandas. Esse é um dado da realidade. Anualmente, o CNJ publica aquele Justiça em Números, mas eu não sabia, até certo tempo atrás, que há um painel que publica números quase que em tempo real do Conselho Nacional de Justiça, muito interessante. Então, para preparar essa fala, eu resolvi dar uma olhada nesse painel, e assim, é bem impressionante o que consta lá. Então, no dia 31 de julho de 2025, que é o último dado disponível, o Brasil tinha 76.642.628 processos pendentes. Esse é um dado um pouco impressionante, talvez único no mundo. O último Justiça em Número publicados, que é 2024, mas relativo ao ano de 2023, mostra que em 2023 a gente teve no Brasil 35 milhões de processos novos. E esse é o maior número da série histórica aí de quase 20 anos. Mas se a gente olhar o painel, a gente vai ver que em 2024 o número foi maior, 39 milhões. E se a gente olha os dados disponíveis de 2025, até o mês de julho, a gente viu que tiveram 23 milhões de processos novos. Se fizermos uma regra de 3, vamos ver que também em 2025 vamos superar 2024, que supera 2023, que é o maior dado da série histórica. Então, no Brasil, a gente tem uma questão a ser resolvida, que é um problema numérico de excesso de demandas. Abrindo um parênteses, há uma crítica constante ao judiciário brasileiro, que acho que é uma crítica injusta, de que o judiciário brasileiro ele seria muito caro, né, se comparar com outros lugares do mundo. Talvez os valores sejam altos, mas a gente lida com uma realidade única, então me parece sim que essa é uma crítica um pouco injusta. Pelo tempo eu não vou abordar isso, mas o que causa isso, né, esse excesso de demandas? Talvez os sociólogos possam responder isso mais do que nós, do direito, mas a gente pode intuir algumas respostas, questões normativas do nosso ordenamento jurídico que não são necessariamente negativas. Então, a gente tem um perfil de acesso à justiça muito amplo, uma cláusula de acesso à justiça na Constituição bastante ampla, o que eu vejo algo como muito positivo. É uma reação a um tempo em que a gente não tinha um acesso à justiça tão amplo assim. Na Constituição de 67 e 69, havia atos que eram expressamente vedados que eu levasse ao Poder Judiciário, os atos institucionais vedavam que eu levasse ao Poder Judiciário determinados atos, então é natural que na Constituição de 88 a gente virasse a chave, e eu acho isso ótimo. Algumas características próprias do nosso sistema normativo, como o fato da gente permitir, o que eu também acho positivo, uma revisão muito ampla dos atos da administração pública, um judicial review muito amplo, isso é muito bom. O perfil do nosso controle de constitucionalidade também permite muitas demandas no Poder Judiciário, que me parece positivo. O nosso perfil da Constituição muito pródigo em garantir direitos com força normativa, tudo isso são questões normativas que permitem, que fazem que a gente tenha muitas demandas. E causas da nossa realidade social, muito próprias do Brasil. Uma população com muitas carências, muitas necessidades, relações de consumo muito massificadas, regulação deficiente dessas relações de consumo, agências reguladoras que não entregam aquilo que delas se espera, enfim, tudo isso somado a um custo de litigar muito baixo no Brasil, faz com que a gente tenha esta realidade, um dado da realidade que é um excesso no número de demandas com o qual a gente tem que lidar.
nada disso tem relação direta com o tema da litigância abusiva. Excesso de demandas não é litigância abusiva, necessariamente. Excesso de demandas é uma questão que a gente tem que lidar e tem várias soluções possíveis para isso, né? Infelizmente, a gente não tem tempo para abordar tudo isso, mas várias soluções possíveis para lidar com o problema do excesso de demandas. Soluções essas que não podem, não devem redundar numa limitação do acesso à justiça, porque eu não estou falando de ilicitude. Excesso de demandas, demandas de massa, demanda repetitiva, não é ilicitude. Eu não posso vedar o acesso à justiça nesses casos. Diferentemente do que a gente chama de litigância abusiva. Litigância abusiva, sim, eu estou falando de ilicitude. Ilicitude. O que é litigância abusiva? É um termo bastante amplo, mas eu estou falando do uso abusivo, do exercício abusivo de um direito. A gente sabe que, pelo Código Civil, a gente aprende lá no direito civil, que um direito cujo exercício poderia ser lícito pode se tornar ilícito o seu exercício pela finalidade, pelo desvio de finalidade. Litigância abusiva é direito de demandar exercido com desvio de finalidade. E isso transforma esse exercício numa ilicitude que precisa ser combatida. Aí sim precisa ser combatida. Não lidar com o problema, combater o problema da litigância abusiva. Mas o que não é litigância abusiva? Litigância de massa não é litigância abusiva porque ela não tem ilicitude. Litigância abusiva não se confunde necessariamente com algo que a gente está acostumado a trabalhar há muito tempo, que é a litigância de má-fé. Qual que é a diferença fundamental aqui? A litigância de má-fé, ela, primeiro, eu não tenho o problema numérico que eu verifico na litigância abusiva, mas a litigância de má-fé, ela tem uma dupla tipicidade. Isso é muito interessante da gente observar. Ela é típica na descrição do fato. Então, os atos que caracterizam a litigância de má-fé estão descritos no Código de Processo Civil de maneira típica, taxativa. Isso a gente também está acostumado a trabalhar. As hipóteses de litigância de má-fé são taxativas. E a consequência da litigância de má-fé também é típica, também é taxativa. Aplicação de multa mais indenização. A litigância abusiva, ela é o oposto disso. Ela é o oposto disso. A litigância abusiva, ela se caracteriza por uma dupla atipicidade. A doutrina processual vem identificando isso. Há um livro recente do professor Fred Dier Júnior, muito interessante sobre o tema, que identifica isso. A litigância abusiva, ela se caracteriza por uma dupla atipicidade. Ela é atípica na conduta que a caracteriza, já volto nesse ponto, e ela é atípica na solução. Como lidar com a litigância abusiva? Eu posso pensar em várias medidas atípicas. Ela é atípica porque ela decorre não de uma previsão expressa em lei, mas de uma cláusula geral, que é a cláusula geral da boa-fé objetiva. É natural que quando a gente lide com cláusulas gerais e conceitos indeterminados, a gente lide com essa atipicidade a ser preenchida, a ser regulada no caso concreto pelo magistrado, pela magistrada. Como nos disse a conselheira, a caneta quanto a isso segue nas mãos do magistrado, para entender o que caracteriza a litigância abusiva e como lidar com a litigância abusiva. Então, ela tem essa dupla atipicidade que torna o tema muito interessante e muito desafiador. Muito desafiador. E o Conselho Nacional de Justiça deu uma grande contribuição quanto a isso, e eu voto nesse ponto. Então, o que caracteriza a litigância abusiva? Quando a gente olha para os casos que são, em geral, enxergados como litigância abusiva, a gente vê que justamente em razão dessa dupla atipicidade, eles variam muito entre eles. Há diferenças muito gritantes. Então, a gente pega como primeiro exemplo o exemplo da jornalista, da Elvira Lobato, do João Paulo Cuenca, em que, por divulgar reportagens supostamente que poderiam depor contra uma determinada instituição religiosa, sofreram demandas, que a gente poderia chamar até de assédio processual, demandas em grande número, de modo a dificultar o exercício do direito de defesa deles. Nada a ver, pouco ou nada a ver, com exceção do fato de que é o exercício do direito de demandar com desvio de finalidade, com a finalidade ilícita, tem pouco a ver com aquelas demandas repetitivas genéricas, que também caracterizam litigância abusiva, sem especificidades do caso concreto, que é o que motivou o Superior Tribunal de Justiça naquele tema repetitivo. Então, percebam
percebamos como as duas situações são muito diferentes entre si e têm em comum unicamente o fato de que caracterizam um uso abusivo pelo desvio de finalidade do direito de demandar. E justamente, ainda um passo adiante, por eu estar lidando com situações muito diferentes entre si, é que as soluções para isso tendem e precisam ser muito diferentes entre si. Então, como é que o Supremo Tribunal Federal lidou com o primeiro caso, do João Paulo Cuenca e da Elvira Lobato? Salvo engano, o caso julgado pelo Supremo na ADI 6792-7055, o que motivou foi o caso do João Paulo Cuenca. Como é que o Supremo lidou com esse caso? Ele, ao julgar uma ADI, fez uma interpretação conforme do artigo 53, inciso 4, alínea A do Código de Processo Civil, que diz que nas ações por ato ilícito a competência territorial é fixada pelo local do ato ilícito, e falou, olha, nesses casos não dá para fixar pelo local do ato ilícito, porque como eu estou falando de reportagem, o local do ato ilícito é difuso. E isso dificulta o direito de defesa. Então, nesses casos, interpretando conforme o 53.4 alineada do Código de Processo Civil, a competência vai ser fixada no foro do domicílio do réu. Então, o Supremo lidou com este problema fixando competência no foro do domicílio do réu, alterando uma regra de competência de forma muito correta e inteligente, quer me parecer. A solução dada pelo Superior Tribunal de Justiça para outra situação, demanda genérica, sem documentação, sem informações concretas, é completamente diferente. Permite que o juiz intime, lá pelo tema 1198, intime o autor para trazer essas informações. Então, cria quase que um requisito adicional de admissibilidade da petição inicial, que não está lá no Código de Processo Civil. Então, percebamos como, diante de situações muito diferentes, que têm entre si apenas em comum o fato de caracterizarem um uso abusivo do direito de demandar, a gente precisa ter soluções diferentes. E é bom que assim o seja. É bom que a gente enxergue a litigância abusiva como algo que decorre de uma cláusula geral, a cláusula boa-fé objetiva, do exercício abusivo de um direito, e que permita, no caso concreto, que os atores do sistema de justiça tenham alguma dose de criatividade. Criatividade responsável, com base em fundamentação das decisões, mas criatividade. A litigância abusiva ela é amorfa. Ela é amorfa. Ela vai se caracterizando no caso concreto e essas características elas tendem a mudar com muita velocidade. A litigância abusiva se beneficia muito, muito das inovações tecnológicas, da inteligência artificial, que são mutáveis o tempo inteiro. Então é natural que o que caracteriza a litigância abusiva também o seja. E é importante que as soluções para isso também o sejam. E aí eu chego na parte final, já me avisaram que meu tempo está se esgotando, que é o papel do Conselho Nacional de Justiça quanto a isso. E aí, louvar, eu não conhecia, até algum tempo atrás, a recomendação de 159 de 2024 do Conselho Nacional de Justiça, que é muito interessante. Quem não teve ainda oportunidade, vale a pena dar uma lida. Porque, primeiro, ela é uma recomendação, não é uma resolução. Então, ela tem força de quase que soft law, né? Uma forma de influenciar a realidade de maneira muito positiva. E o Conselho Nacional de Justiça, nessa recomendação, primeiro, define a litigância abusiva de maneira bem aberta, o que é muito bom, mas o mais interessante são os anexos, né? O terceiro, para o Poder Judiciário, mas do ponto de vista da advocacia, os anexos A e B são muito interessantes. O anexo A traz um cardápio, traz algumas possibilidades do que pode caracterizar a litigância abusiva, deixando claro que não são exclusivas. Então, não vou ler aqui, mas as duas situações que eu narrei há pouco, as duas estão em 2 itens diferentes. Então, por exemplo, ajuizamento de ações com o objetivo de dificultar o exercício de direitos, notadamente direitos fundamentais pela parte contrária, assédio processual, que é o caso do jornalista, está lá como hipótese de litigância abusiva. E aí há uma série de hipóteses que podem caracterizar a litigância abusiva. E, é claro, no caso concreto, há necessidade de olhar isso com muita responsabilidade, porque o abuso do direito ele nasce como algo lícito. Então, várias das práticas lá não seriam ilícitas não fosse o desvio de finalidade. Então, há necessidade, quer me parecer, de uma responsabilidade muito grande. Há algumas hipóteses que, como processualista, me incomodam um pouco, mas é importante conhecer tudo isso. Mas mais interessante é o anexo B, que traz um cardápio de soluções.
algumas possíveis soluções para o problema da litigância abusiva, deixando muito claro o Conselho Nacional de Justiça que não são todas as soluções. No caso concreto, cabe ao magistrado que tem a caneta adotar a solução mais adequada para aquele problema específico, sempre com muita responsabilidade. Então, com isso eu encerro, e do ponto de vista da advocacia, acho que é importante que isso fique muito claro. Esse é um problema novo, que não tem a ver com o problema histórico do Brasil do excesso de demandas. As soluções precisam ser diferentes. O excesso de demanda não é uma ilicitude, ele é um problema social que a gente precisa lidar de maneira inteligente. A gente vem tentando lidar de maneira inteligente, nem sempre consegue. Isso vem melhorando bastante. Então, apesar do número de demandas que entram ser cada vez maior, as soluções também são cada vez maiores, os dados do CNJ demonstram isso, mas isso é diferente de ilicitude. A ilicitude merece uma solução distinta que vem sendo procurado dar pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Poder Judiciário, e esse evento é uma prova disso. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutor Tiago. Convido agora o assessor jurídico do Sindicato dos Estabelecimentos de Serviço de Saúde, doutor Gustavo Miguel Costa, para sua apresentação, que além de advogado, formado pela Faculdade de Direito de Vitória, atualmente cursa pós-graduação em Direito Empresarial, possui Legal Law Master em Direito Empresarial pela FGV e atua no segmento da saúde desde 2015. Boa tarde. Inicialmente, cumprimentar essa iniciativa do CNJ, juntamente com o senhor Dr. Tiago Santos Salles, né, da revista Jurídica e Cidadania. Eu acho que é muito importante cumprimentar todos os membros aqui, né? E eu acho muito importante salutar, né, o CNJ vir aos estados, vir às cidades. Recentemente, semana passada, eu estava num evento lá na FDV, que é a faculdade que eu sou formado, e na oportunidade estava lá o ministro do STF, André Marques, o ministro do STJ, Benedito Gonçalves, os ministros do ST, Amari Rodrigues, Alexandre Ramos e Douglas Rodrigues, e eles falaram da importância de vir ouvir as bases, ouvir a realidade, né? Sair de Brasília e conhecer a realidade nacional, não somente por números, que o CNJ faz muito bem, mas também nos ouvir os juízes que aqui estão presentes, vários, Ministério Público e os advogados. No início das apresentações, né, foi dito a questão do como o Poder Judiciário vem tentando reduzir os estoques de ações, né? E isso fica claro nos números do CNJ. Em que pese a quantidade de processos por ano aumentar exponencialmente, vocês entenderam, desculpa aí, em 2020, somente na área da saúde, né, que eu estou falando aqui, nós tivemos 5.460 novos casos. Ano passado, nós tivemos 8.884 casos. E esse ano já passamos de 5.000. Até julho, se a progressão chegar, nós vamos beirar 10.000 novos casos só na saúde. Hoje o Estado tem um estoque de 7.000, quase 11.000 processos na área da saúde pendentes de julgamento. Isso tudo são dados do próprio CNJ. Mas fica aquela questão. Somente o excesso de processo, que é uma realidade do processo, realmente não é uma litigância abusiva. Trazendo a realidade aqui do Espírito Santo, né, eu pensei em alguns exemplos que na minha trajetória eu deparei com litigância abusiva e os reflexos que isso pode trazer, trazem, né, principalmente para as empresas do setor. Cada ação dessa, né, demanda uma análise de vários setores dentro de um hospital ou de uma operadora de plano de saúde. Gasta-se energia, gasta-se tempo. E pelo outro lado, né, muitas vezes o litigante, né, quem aciona, tem assistência gratuita ou tem algum outro benefício que a ação fica sem custo. Não estou aqui defendendo acabar com a assistência gratuita ou os benefícios, né? Mas fica uma disparidade, né? O setor privado fica com esses custos e muitas vezes o jurisdicionado não tem. Recentemente, no ano passado, teve um sindicato dos trabalhadores
que tinha uma cláusula na convenção coletiva, né? Eu sei que muitos presentes aqui são mais civilistas do que da área trabalhista, mas como é um evento CNJ, né, comunica para todas as esferas, ele ajuizou quase 400 ações pleiteando o cumprimento de uma obrigação de uma cláusula coletiva. Dessas 400, mais de 60% das empresas tinham cumprido a cláusula corretamente, comprovaram. Isso levou ao Dr. Fábio Bonisson, magistrado, a expedir um ofício para as 14 varas do trabalho do Espírito Santo, relatando a ocorrida. Ele fez todo um apontamento das ações, de improcedência, e demonstrou que o próprio sindicato, que tinha acesso às informações sobre quem cumpriu ou não cumpriu a cláusula, ajuizava a ação. Isso demonstra exatamente esse abuso do poder de litigar. Não foi um equívoco ou outro. Foi derramar ações, se a empresa não comparece por revelia, gera honorários, ou seja, em vez de ele cobrar administrativamente quem não tinha feito o programa, é litígio que gera honorários. Esse ano, o nosso sindicato, nós abraçamos o Poder Judiciário para evitar essa abusividade. Nós conseguimos negociar uma cláusula na convenção coletiva que prevê que, antes desse sindicato entrar com uma ação de cumprimento, ele tem que fazer uma mediação junto com o patronal e com as empresas. Então, isso que é uma forma, eu acho que também da sociedade civil auxiliar o judiciário nesse papel, de evitar que essas ações cheguem. Não cabe apenas ao Poder Judiciário, ao meu ver, atuar. E esse foi um exemplo aqui do Espírito Santo, né? Nós temos outros exemplos também que envolveu o caso de OPME, que são próteses, né? Que o mesmo profissional médico, muitas vezes, dá vários laudos e ao mesmo advogado entra com a ação pleiteando aquele benefício contra a operadora de saúde. Então, eu acho que os robozinhos, né, digamos assim, que o CNJ está desenvolvendo, implantando, disponibilizando, é uma excelente ferramenta. Porque, exatamente, não tem como o juiz da primeira vara civil de Vitória recebe uma, duas ações, ou da quinta, outras duas, três. Até os magistrados conseguirem filtrar e ter essa percepção, e muitas vezes os advogados das empresas também, né, porque hoje é com o hospital A, amanhã é com o hospital B e depois com o C, passa-se tempo. Então, acho que investimento em tecnologia é muito importante. E só queria trazer esses panoramas do impacto, né? Os outros demais dados que eu ia trazer já foram muito bem tratados pelos meus colegas, então, para não ocupar o tempo sendo redundante, só queria trazer esses exemplos, né? E informar que eu acho que os advogados nós temos também a abraçar o Poder Judiciário, a sociedade civil como um todo, para combater essas práticas. Obrigado. Muito obrigado, doutor Gustavo. Convido agora a diretora de Governança e Compliance da Conexis Brasil, doutora Daniela Crema, que é pós-graduada em Direito Constitucional e Eleitoral, Ordem Jurídica e Ministério Público. Como servidora pública licenciada, atuou no TRE do Distrito Federal, no Ministério da Infraestrutura, no Ministério da Fazenda, na Agência Nacional da Aviação Civil, Agência Nacional de Transportes Terrestres e também foi conselheira fiscal da Petroquímica Suape e da Embraer. Doutora Daniele, por favor. Trajetória, né? E também agradecer a acolhida na pessoa do desembargador Sérgio Ricardo de Souza, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que abriu as portas para receber a caravana e nos permitiu estar aqui hoje fazendo esse diálogo. Bom, eu vou me descrever, eu sou uma mulher branca, de meia idade, cabelos escovados, estou trajando um terno vermelho com blusa preta por dentro. Falo aqui hoje em nome da Conexis Brasil Digital. A Conexis Brasil Digital
Eu estou sem o projetor, se alguém puder passar. Está passando. Ah, tá ótimo. Pode passar isso. A Conex Brasil Digital é uma entidade que representa as principais empresas do setor de telecomunicações. Nós estamos aqui falando de serviços de telefonia, serviços de internet, de streaming, TV a cabo. Basicamente, nós falamos das principais, representamos as principais empresas que atuam no setor. Falar da caravana, a primeira fala, e ela é muito verdadeira, é para enaltecer essa iniciativa do CNJ. O Conselho Nacional de Justiça, enquanto formulador de política pública, tem dado um lindo exemplo de diálogo e participação social ao convidar a sociedade, de uma forma geral, a magistratura e setores econômicos para dialogar sobre questões que são comuns, e que igualmente nos impactam. E aqui eu gostaria de exaltar também a propriedade, da abordagem, porque ela tem todo o cuidado de promover a correta caracterização do que se pretende combater. Muito foi dito aqui, e consolidando essas visões, é que não se trata de buscar um cerceamento do acesso à justiça ou de inibir o exercício da advocacia ou mesmo a independência funcional. E de modo algum, esse é o objetivo. O que nós queremos aqui é refletir juntamente com os senhores sobre práticas que nos afetam e os afetam também. O setor de telecomunicações, ele é uma indústria bastante consolidada e bastante pulverizada, é a base da economia digital. Praticamente todos os demais setores econômicos e serviços públicos hoje são usuários dessa base. Então, ele conecta com toda a sociedade. E, dado isso, nós entendemos que nós somos um serviço de massa. A nossa demanda tem essa característica, e em que pese os esforços que a gente empreenda no intuito de combater e sanar eventual falha da prestação de serviço, nós convivemos com um expressivo volume de demandas judiciais, e, como eu disse, isso não é um problema, isso é uma característica da nossa indústria. Mas nenhuma empresa quer ser demandada em juízo, isso não é desejável por nenhum setor econômico, mas, todavia, não retira espaço para que sejam apresentadas as demandas legítimas. Então, o fenômeno que a gente busca enfrentar ao longo dessa caravana, de forma muito didática e apoiada nos instrumentos de política judiciária que têm sido editados pelo CNJ, e mais do que isso, é muito interessante, e eu saúdo muito o esforço do Poder Judiciário de lidar com dados, de ter essa preocupação de trazer a evidência em dados. Então, a iniciativa de estruturação dos centros de inteligência em todo o Brasil, em todos os tribunais de justiça, também no âmbito do CNJ, é algo que tem que ser muito enaltecido, tanto para o CNJ como para os próprios tribunais de justiça, e aqui, desembargador Sérgio Ricardo, transmita a nossa fala aos seus colegas da importância do apoio da gestão administrativa dos tribunais na estruturação e instrumentalização de meios para que a magistratura possa lidar com essa problemática. Porque o debate aqui, ele é de uma outra ordem. O que a gente está tentando endereçar são aspectos relacionados ao desvio da finalidade do exercício do direito de ação. É a fraude, nada mais do que isso. É a provocação indevida do Poder Judiciário, que desafia a eficiência e a credibilidade do sistema de justiça brasileiro, que promove o uso inadequado do aparato judicial para a finalidade que desvia um legítimo interesse de resoluções de conflitos, né? Essa sobrecarga que é imposta ao judiciário, ela não afeta só os senhores, só as senhoras, mas ela dissipa recursos públicos escassos, ela dispersa a capacidade de os senhores enxergarem problemas mais estruturais e de entregar uma justiça de forma célere e eficaz. E é nessa perspectiva que nós, empresas que somos demandadas em juízos, que
sofremos com a imputação de custos e riscos indevidos à nossa atividade em função dessa prática, é porque temos também, para além disso, uma afetação da nossa imagem e da reputação dessas empresas. Então, no conjunto, essa é uma prática que impacta a sociedade como um todo e o Brasil. Menção do setor que nós representamos, no setor de telecomunicações no Brasil, esses que são dados de 2024, nós estamos falando de um setor que representa 2,7% do PIB da economia brasileira. Nós realizamos, ao longo desses últimos 26 anos, 1,4 trilhões de investimentos, o que representa uma média de 35 bilhões de investimentos apenas em 2024. Temos um número de contratos na nosso setor, ele é expressado na forma de acessos. Nós temos mais de 341 milhões de acessos em telecomunicações, ou seja, um volume superior à quantidade de pessoas da nossa própria população. E recolhemos aos cofres públicos cerca de 53,7 bilhões de tributos por ano, além de termos uma das infraestruturas mais bem avaliadas do mundo. Pode passar, por favor? Muito foi dito e temos que ressaltar, como foi dito aqui, mas pelos meus antecessores, a capacidade de organização e sistematização da informação que os centros de inteligência têm dado à magistratura de uma forma geral. E isso tem permitido sistematizar demandas que necessariamente indicativos determinam que há uma litigância abusiva, mas elas trazem indícios que podem refletir e jogar luz onde pode estar ocorrendo essa prática. Você pode passar, por favor, o slide? Da perspectiva do setor de telecomunicações, dado o enfrentamento dos casos que nós temos, o que mais aparece em termos de conduta e em termos de documento? De documentos que subsidiam esse tipo de conduta, né? Então, nós identificamos que há elevados índices de desistência de ações, muitas vezes antes mesmo da realização dessas audiências, o não comparecimento das partes, da parte, na verdade, que demanda em juízo, e começamos a perceber um movimento no judiciário em que há uma reprovação por parte da magistratura dessa conduta, com reiteradas condenações por litigância de má-fé. Na parte documental, o que nós identificamos de maiores indícios são iniciais idênticas e genéricas, lastreadas em procurações falsas ou sem a devida certificação digital, com comprovantes de residências falsificados e prints de telas de plataformas de negociação com registro de cadastro e restrição de crédito. Pode passar? A Daniela colocou, hoje você tem um conjunto de informações à disposição de todos os senhores muito rico, e as iniciativas que estão em curso tendem a melhorar e aperfeiçoar esse conjunto de informações. E o nosso papel aqui, o que nós optamos foi, como nós estamos vindo à casa de vocês, trazer bons exemplos de sentenças anonimizadas que demonstram a capacidade da magistratura do Tribunal do Espírito Santo de enfrentar corretamente essas situações. Então, nós elencamos algumas sentenças, como eu disse, estão anonimizadas, não há referência ao magistrado, à magistrada ou à vara em que ele tem atuado, mas evidenciando que sim, já há a maturidade da magistratura local de identificar e enfrentar essa problemática no caso concreto. Então, o primeiro caso que nós trazemos aqui é uma ação ajuizada em razão da cobrança de um chip que não foi entregue, fundada em uma fatura fraudulenta. Quando a questão foi contestada pela operadora, o autor foi intimado a se manifestar e ele não se manifestou nos autos. Ele simplesmente não veio mais em juízo pleitear e esclarecer naquilo que ele havia sido prejudicado. O pedido foi julgado improcedente, dada
características e materialidade do caso concreto, a partir de indícios da própria inicial, de que aquilo era uma situação de litigância de má-fé, e houve a condenação desse autor ao pagamento de multa de 2% do valor da causa, custos processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Próximo slide, por favor. Uma ação ajuizada em razão de suposta negativação indevida por não pagamento do serviço de uma linha telefônica, em que o autor ele alegava que não havia feito essa contratação, né? Constatou-se, no entanto, que havia o que a gente chamou de uma aventura jurídica, uma vez que o autor negou a contratação de forma genérica, na expectativa de que a empresa não dispusesse de provas que mostrasse essa relação contratual. No entanto, foi possível trazer para os autos as provas dessa contratação. Os pedidos foram julgados improcedentes, mais uma vez houve a condenação em litigância de má-fé, com aplicação de multas de 10% sobre o valor da causa e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa. Um outro exemplo, pode passar, por gentileza. Isso que já é uma repercussão e que também estendendo o nosso agradecimento à atenção e à sensibilidade do Ministério Público Estadual, que, em decorrência de uma notificação da magistratura, um ofício do magistrado comunicando essa ocorrência de uma litigância abusiva, ele instaurou uma denúncia por estelionato e uso de documento falso, né? Essa ação ela foi recebida, essa denúncia, com um pedido de condenação do advogado, inclusive, e o pedido de acordo de não persecução penal também foi indeferido em juízo, então mostra que tanto a magistratura do Espírito Santo como o Ministério Público, eles estão bastante atentos a essas circunstâncias, né? Isso para a gente é muito positivo e gostaríamos de enaltecer essa conduta. E deixamos aqui, trazemos para os senhores o que entendemos que seriam boas práticas no enfrentamento, acho que o CNJ está no caminho correto, iniciativas como essa que nos permite esse amplo diálogo e essa troca de experiências e de vivências também uma frente importante desse processo de cultura de enfrentamento estruturado de processos, mas tudo que já tem sido feito pode ser reforçado e endossado, e aqui nós exaltamos a importância de dar sequência a esse monitoramento rigoroso da distribuição dessas ações. Esses sistemas que já foram desenvolvidos no âmbito da Justiça Estadual e que agora estão sendo consolidados no âmbito do CNJ, certamente vai jogar muita luz em toda essa problemática e ajudar a magistratura. É importante o treinamento de equipes jurisdicionais para identificar a intervenção em padrões de litigâncias abusivas, e também no manuseio dessas informações, de tecnologia da informação, que ajudem e facilitem esse trabalho. E essencial aqui, 2 aspectos que precisam ser bastante enaltecidos, que é esse apoio da gestão administrativa dos tribunais de justiça com a disponibilização dos instrumentos necessários para que a magistratura possa, sim, atuar, e o fortalecimento da colaboração dos centros de inteligência dos tribunais e entre diferentes entidades do sistema de justiça para o enfrentamento mais coordenado do contencioso abusivo. Bom, é isso, me coloco à disposição para tratar com todos vocês de outras questões afetas especificamente ao setor, mas mais uma vez parabenizo a todos, e em especial o Dr. Tiago, que vem à frente coordenando e impulsionando esse movimento da caravana. Muito obrigada. Muito obrigado, Daniele. Convido agora a advogada, mestrando em Direito Econômico e Desenvolvimento pelo IDP, com pesquisa voltada à efetividade das estratégias de prevenção à litigância abusiva no setor financeiro. Atua há mais de 15 anos no contencioso estratégico, com foco em judicialização abusiva, inovação e eficiência no sistema de justiça. Por favor, doutora Viviane Ferreira. Vou falar. Tá funcionando? Tá.
Vou falar em pé. Então, agradeço a todas as autoridades, saúdo todas as autoridades, na pessoa da conselheira Daniela, Tiago, pelo convite, Revista Cidadania e Justiça. Meu nome é Viviane. Eu começo falando alguns dados, pode já adiantar. Alguns dados, e eu vou ser um pouco repetitiva, mas muito rápido. Pode passar para o próximo, por favor. Aqui é um estudo, aqui é uma análise que eu fiz sobre o último Justiça e Números. E esse gráfico ele deixa muito claro o quanto o judiciário está trabalhando. A gente tem sim um aumento de entrada, então eu tenho um aumento de entrada de 51%, uma redução do estoque de 4% e uma baixa de 40%. Então a entrada ela é tão grande que eu nunca vou conseguir zerar esse estoque todo. Próximo, por favor. E isso tudo gera um custo de 132 bilhões de reais, que corresponde eu sempre me enrolo com isso, que corresponde ao PIB de 10 UFs. Próximo, por favor. Então, quando a gente fala de litigância abusiva, até o Gustavo estava falando sobre isso, eu não estou falando de volume de ação. O volume de ação é algo para a gente olhar e verificar o que está acontecendo. Mas o fato de ter muitas ações não é sinônimo de litigância abusiva, não é sinônimo de alguma irregularidade. Próximo, por favor. Põe uma forma de atuar. Próximo. Então, o aumento de volume, ele vai fazer olhar para aquela atuação. Próximo. Desse aumento de volume, eu vou fazer um estudo. O que é esse estudo? Eu vou ver como esse advogado se comporta, como essa parte se comporta, para que a gente consiga, próximo, gerar uma classificação. E dessa classificação, eu vou ter uma forma de atuação. Então, esse laudo ele vai conter os dados do advogado, quantas entradas tem e a forma de atuar, próximo. O que esse estudo vai gerar? Eu tenho uma classificação, e até na minha dissertação eu trabalho nisso. Porque a classificação vai fazer com que determinado comportamento, determinada característica, eu tenha uma atuação diferenciada. Então, o volume, o excesso de volume, eu considero aquele advogado especialista. Ele pegou alguma irregularidade, ele pegou alguma falha de algum produto, de um serviço, e se especializou naquilo e tem muito volume, porque ele é bom naquilo. Isso eu vou fazer o quê? Eu internamente, como empresa, eu vou evoluir através do preventivo para evoluir aquele produto ou aquele serviço. Quando eu falo de captação irregular, uso de assessoria, uso de listas, é um problema que eu preciso levar para a OAB. A OAB vai ser responsável por atuar com aquele advogado. Quando eu falo litigância abusiva tipo 1, eu estou falando de todos aqueles comportamentos listados na recomendação 59, nas notas técnicas do Estado. E aí eu preciso atuar. No caso concreto, eu preciso levar essas informações ao centro de inteligência, porque nesse momento, nessa classificação, eu não estaria falando de fraude, eu estaria falando dos comportamentos como reiterados. Como o doutor Gustavo já disse, todos listados na recomendação 59. E o litigância abusiva tipo 2 é o comportamento de fraude, que é o ajuizamento de ação sem conhecimento da parte, é apropriação indébita, é ajuizamento de autor falecido e adulteração de documento. Próximo, por favor. Falando da origem das ações. Quando a gente fala de aviação, a gente tem o que a gente chama de aplicativos abutres, que eles captam essas ações. E o que tem chamado muito a nossa atenção? Cada vez é mais frequente nessas procurações a possibilidade de cessão de direito, de cessão dos direitos de ação, o que é vedado. Próximo. A gente também vê nas origens de ação as assessorias, e aí aqui a gente tem até uma sentença que menciona que a parte conheceu o advogado através de um programa de TV. Próximo. Paraíba, que foi através da Defensoria Pública. Próximo, por favor. De fraude. Quando a gente fala de litigância abusiva tipo 2 de fraude, o que a gente tem encontrado? Próximo. Ação. Então, a gente suspeita que tem alguma atuação irregular e a gente despacha com esse magistrado para que a parte compareça em juízo e a parte alega desconhecer o advogado e a ação. Próximo.
Ação documental, que é cada vez mais frequente, como é que a gente consegue verificar isso? Quando eu leio o código de barra, a minha linha digitável ela é completamente diferente, o que comprova que esse documento é falsificado. Lógico, a gente pede ofício ao órgão emissor para confirmar, mas o primeiro indício que a gente tem para identificar uma irregularidade documental é a leitura do código de barra. Próximo. Também, quando você tenta pagar esse boleto, você não consegue, em virtude da irregularidade. Próximo. Uma coisa que eu não sabia antes de trabalhar com litigância abusiva, esse código binário, né, que fala do CEP, ele tem a sequência desses tracinhos gera o CEP. Então, a gente, ao ler esse código binário, a gente também vê que o CEP que é lido é diferente do CEP que consta no boleto, no comprovante. Próximo. Advogado que simulava uma contratação de consignado e esse consignado nunca existiu, foi feito sem um conhecimento da parte, e depois o ajuizamento da ação alegando desconhecimento. Próximo. Dados são de processos públicos, todos eles são reais. Tá? Aqui eu tenho o ajuizamento de autor falecido, que é cada vez mais recorrente, a pessoa falece e, após o falecimento, a data do falecimento, ela tem a assinatura da procuração. Isso também é bem frequente. Próximo. De uma parte ajuizando contra o advogado para requerendo o valor que foi recebido e ele não foi repassado para ele, caso de apropriação indébita. Próximo. Aqui é um videozinho que eu acho que é super importante. Quando a gente começou a trabalhar com litigância abusiva, a Viviane Carioca, ela atuava no Rio de Janeiro. O que a gente vê agora? É difícil ter um advogado com perfil de litigância abusiva que ele atua num único estado. Então, o que acontece? Ele atua no Rio Grande do Sul e ele atua lá em Recife. Ele atua no Espírito Santo e ele está lá no Maranhão e no Piauí. É raro o advogado com essa prática, e falo, eu sou advogada também, eu não estou falando mal da advocacia. Acho que profissional que atua de forma irregular, a gente tem todas as profissões. E é um percentual muito pequeno que gera esse tipo de conduta. Então, aqui tinha um mapa que explicava, a gente pegou 20 advogados e mostrava visualmente como eles se espalhavam pelo país, como essa atuação se espalhava pelo país. Próximo. Litigância abusiva tipo 1. São aqueles comportamentos listados na recomendação 59 e na nota técnica. Próximo. O fatiamento de ação, às vezes a gente fala assim, o prejudicial é a fraude. Será? Será que é mais prejudicial a fraude que acontece em vários processos do que o fatiamento? O que a gente chama de fatiamento? No mesmo dia, aquela parte, ela ajuiza 15, 20 ações contra a mesma empresa. Por que não ajuizar uma única ação? A nota técnica de Minas Gerais diz que cada processo custa para o tribunal uma faixa de R$ 9.000. Por que eu vou ajuizar 20 ações? Eu tenho 20 audiências, 20 sentenças. Por que eu não posso ajuizar uma única ação? Por que eu preciso fatiar do mesmo contrato? Isso a gente tem visto cada vez mais presente. Então, aqui é um exemplo de uma sentença com fatiamento. A parte ajuizou 15 ações no mesmo dia. Próximo. Isso. Aqui é o fatiamento, e aqui isso foi super interessante, porque tinha o fatiamento, e quando a parte foi ouvida, ela disse, eu dei autorização para uma ação, não para várias ações. Próximo. Aqui, esse vídeo, a gente fala muito na parte, né? E aí a gente fica, advogado. Se a gente coloca no Reclame Aqui o nome de alguns escritórios, a gente vê as partes reclamando desses advogados, que não conseguem contato, que viu que teve, o processo acabou e que ele não recebeu o valor. Então, quando a gente fala de litigância abusiva, a parte autora, muitas vezes, ela também é prejudicada. Próximo. A procuração é um documento que a gente precisa ter muita atenção. Eu tenho procuração sem assinatura,
a procuração de analfabeto sem testemunha. E tem um caso também que foi super interessante. A gente hoje tem a procuração digital, é fato. Só que a gente tem um caso que eu tenho várias partes que a assinatura foi feita pelo mesmo e-mail. O e-mail não era o e-mail da pessoa, era o e-mail X que assinava todas as procurações daquele determinado escritório. Próximo. Isso é com um lapso temporal muito grande, quando a gente vê 2 anos, 1 ano e meio depois do ajuizamento da ação. Próximo. Super importante, as testemunhas. Esse caso aqui eram testemunhas da mesma família, que todos eles eram testemunhas do mesmo escritório. E é interessante que quando a gente pegava o endereço da testemunha para o endereço da parte, eu tenho a distância de 300 quilômetros. Quer dizer, a pessoa andou 300 quilômetros para ter uma testemunha, o que não é muito verossímil. Próximo. Eu separei alguns casos para trazer, mas isso é cada vez mais recorrente. Agora eu vou falar um pouco de autor. Próximo. Quando a gente compara o autor da litigância abusiva com o autor que tem muita ação, o autor da litigância abusiva, ele tem um autor, um advogado e várias ações contra aquele segmento, contra a instituição financeira, ele tem várias ações com a mesma procuração, com os mesmos documentos. É uma procuração e tem várias ações. Quando eu vejo aquela parte que ela gosta de demanda, gosta não estou falando no sentido pejorativo, ela entende que o Poder Judiciário é o lugar que ela vai resolver os problemas dela, eu tenho uma procuração para cada processo. Eu tenho uma inicial super específica, nada genérica, diferente de quando a gente tem a litigância abusiva, que é aquela procuração genérica sempre igual. Próximo. Falando de todas as prisões que já foram noticiadas nos meios de comunicação, da Taverna e todas as outras que esse ano passado, que geraram prisão de advogados por práticas como as que a gente mencionou aqui. A minha ideia era mais trazer um pouco da prática do que a gente tem visto, que a gente considera como litigância abusiva. Próximo. Falo muito de colaboração, porque eu acho que a gente só consegue avançar no combate à litigância abusiva com colaboração, com a atuação de todos os autores do processo. Só assim a gente vai conseguir ter efetividade. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Viviane. Encerrando o nosso encontro dessa caravana nesse maravilhoso estado, eu gostaria, né, de agradecer ao Fórum Nacional da Saúde, na pessoa da conselheira Daiane Lira, ao Centro de Inteligência do Poder Judiciário do Conselho Nacional de Justiça, na pessoa da conselheira Daniela Madeira, que coordena, junto com o ministro Mauro Campbell, esse nosso programa, a Infam, a Escola de Magistratura, e os nossos apoiadores, né? A Federação Brasileira dos Bancos, a Federação Nacional da Saúde Suplementar e a Conexis Brasil. A cobertura jornalística desse nosso encontro estará na próxima edição da revista Justiça e Cidadania e também nas nossas redes sociais. Agradeço a todos, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, doutora Ana Cláudia, também. Vamos fazer uma foto?